Vocês estão quietinhos mesmo, de verdade, né? Real. Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Muito feliz, demais, assim. Estou emocionado. Não dá nem para cantar. Vocês já viram que eu não consigo nem cantar de tantas emoções, de tantas coisas que nos atravessam um dia, numa volta como essa. Hoje é um dia muito especial, muito importante. Tinha hora que eu estava preparando a mensagem e eu falava, meu Deus, será que eu terei forças para isso, né? Mas terei, sim, porque o Senhor é o que nos dá força, né? O Senhor é tudo por Ele e através dEle, né? E eu louvo a Deus porque eu já venho antes do Natal fazendo algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com a comunidade. E o texto que o Senhor me deu lá no começo de dezembro, né? E eu desejei compartilhar com vocês essa mensagem. Essa mensagem já falou comigo muitas vezes e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, tá bom? O livro que nós vamos ler é o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Você que está em casa e nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um momento muito especial para nós estamos voltando para um tempo de comunhão, de comunhão presente, mas eu sei que onde você estiver, a palavra, a mensagem do Senhor também chegará, porque o Senhor está em todos os lugares. Que seu coração seja impactado por essa presença e que esse momento seja um momento de consagração de um tempo. Seja no tempo onde você estiver, no lugar onde você estiver, que esse momento seja consagrado ao Senhor. Bom, mais uma vez, finalmente, né, nós chegamos ao primeiro encontro de 2025. Nós nos despedimos do ano de 2024 com lutas e conquistas. Nós nos despedimos do ano de 2024 com sonhos e muitos desafios também, com encontros e despedidas, mas, sobretudo, foi também o ano de 2024 um ano marcado pela comunhão. Eu não sei o que seria dessa comunidade hoje se não fosse isso que nós estamos experimentando do que é de verdade ser uma comunidade de fé. O que é de verdade experimentar na comunidade as amizades espirituais. O que é, de fato, experimentar em cada abraço, em cada gesto, em cada palavra, em cada carinho, o curar de Deus em nossas vidas. Como isso é sagrado. E eu quero muito falar sobre o que é ser comunidade. Hoje eu reflito porque é a comunhão ou a comunidade que se torna esse espaço sagrado onde o amor de Deus se manifesta. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, os encontros, reencontros, os abraços de acolhimento, tudo isso é o que significa ser igreja. Não se trata de um lugar físico, embora ele é muito especial para a gente, né? Como a Fernanda disse, cada parede, cada estrutura aqui tem um pouco da história dos nossos irmãos e irmãs. A nossa marca está aqui, a partir do que construímos, né? Mas não se trata do lugar físico se não for as pessoas, se não for a você, todos vocês. Entender que a comunidade é esse momento esse movimento espiritual, esse movimento de graça, esse movimento espiritual, esse movimento social. Ele é um movimento afetuoso, ele também é um movimento coletivo e ecológico, né? Porque a gente está aqui lutando para a nossa preservação, para a preservação da nossa terra, do nosso território. Se você mora aqui pertinho da região leste, aqui, você sabe que a gente foi atravessado por uma chuva torrencial que destruiu uma praça tão querida nossa aqui. As árvores foram arrancadas, os ventos foram terríveis, a gente ficou sem luz, os postes aqui caíram. Isso
se dá pela... não foi um acaso, mas é porque a gente, infelizmente, tem usado o nosso planeta de forma tão avassaladora que, se a gente não tiver uma consciência espiritual e ecológica de preservação da nossa terra, a gente vai perder o pouco que a gente tem ainda. Então, preservar as vidas, preservar o planeta, a natureza, os nossos biomas, é também olhar para a nossa existência com cuidado, com carinho. E isso, de fato, nos liga aos nossos irmãos e irmãs, isso, de fato, nos liga ao Criador. Como nos ensina Bell Hooks, ela diz que a comunhão é um núcleo de liberdade. E quando nós estamos aqui, nesse movimento de comunhão, nós estamos potencializando essa possibilidade de sermos mulheres, homens, seres livres. E essa liberdade aqui construída se dá a partir das nossas relações, que são transformadoras e que muitas vezes disruptiva com o mundo, né, ou com o trajeto, o movimento do mundo. O primeiro aprendizado que eu penso em relação à comunidade é entender que a comunhão é ter a mesma mente e também ter o mesmo amor, ou o mesmo coração. O que é comunhão? Comunhão é ter a mesma mente, a mesma mentalidade e também ter o mesmo coração, o mesmo amor. Mas não pode ser só sintetizado numa pequena frase, porque fica muito complexo e corre o risco da gente entender mal o que é, de fato, ter a mesma mente e o mesmo coração. O que é, de fato, ter a mesma mente e o mesmo amor. O que nós estamos dizendo é que se trata de gente que trabalha junto. Se trata de gente que trabalha junto com o mesmo coração, com a mesma mentalidade, e trabalha junto também com o mesmo propósito. Torno a dizer, não chegaríamos onde chegamos se não estivéssemos alinhados a essa perspectiva. De trabalharmos juntos com o mesmo coração, com a mesma mentalidade, né, com a mesma estrutura intelectual, no sentido de compreender os textos bíblicos e ser impactado por essas informações, que deixa de ser só palavras, textos, mas que o aprendizado acaba sendo encarnado em nossas vivências. E diante disso, nós criamos um propósito enquanto comunidade. Outros propósitos enquanto família, enquanto igreja, enquanto casais, né? Nos nossos relacionamentos, os propósitos se dão. E eles vão se desenvolvendo em nossa trajetória. E aí eu volto em Filipenses, que nós não lemos, né? Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso para a igreja de Filipe? E o que isso traduz para a nossa realidade presente? Primeiro, para compreender que a palavra usada em Filipenses 2 é uma palavra grega, e essa palavra usada ela é sympsychos. A palavra grega sympsychos é uma palavra que une dois significados. Sim, que é o S-Y-N, que significa junto, ou conjunto, unido, conectado, ligado. Psychos, ou em algumas traduções, psique, é também traduzido como alma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesta tradução do grego, ou nessa transliteração do grego para o português, que ele está falando de gente que está disposta a amar, a se conectar de maneira tão profunda, em que as almas se encontram. É gente de alma conectada, de alma junta, de alma ligada.
E isso é extraordinário, porque a justa comunhão começa quando nós escolhemos construir pontes ao invés de muros. Quando nós desejamos construir caminhos ou propor caminhos ao invés de barreiras. O apóstolo Paulo, nos convida a completar a sua alegria, na sua fala, de Filipenses. Complete a minha alegria, é a fala do apóstolo Paulo, vivendo todos vocês em unidade. Em outras palavras, se tem algo que me alegra de fato, é vê-los vivendo em comunidade, é vê-los em comunhão, é vê-los envolto desse abraço com propósito de amor, de fé, de paz, de justiça, de cura. E isso, meus irmãos, não significa uniformidade. Nós não estamos criando uma fé que desenvolve elementos uniformes. Cada pessoa aqui é diferente. E as nossas diferenças precisam ser preservadas, compreendidas. Nós não somos chamados, como C.S. Lewis diz, em uma das suas obras, como soldadinhos de chumbos. Infelizmente, há muitas religiões que querem construir os seus templos, as suas igrejas, como soldadinhos de chumbo. Gente tudo igual, assim, do mesmo jeito. Gente que tem que performar da mesma forma. Você já participou de alguns movimentos que as pessoas falam tem até um jeito de falar, um jeito de orar, um jeito de agir, e parece que eles são todos iguais, assim? Deus não nos chama para a gente ser igual, no sentido de sermos uniformes, mas Ele quer preservar a nossa diferença. Senão Ele faria-nos todos iguais. Mas são essas diferenças que são sagradas, que acabam sendo impactantes para esse movimento de Deus em nossas vidas. Não significa uniformidade, mas significa uma diversidade reconciliada. A reconciliação de Deus na diversidade nos retorna para o sagrado. Nos retoma para caminhos livres e possíveis. É quando a gente olha para o outro que é diferente. Muito diferente a propósito. E a gente consegue amar. E a gente consegue respeitar. E a gente consegue estender a mão e caminhar uma jornada. E uma segunda milha. E uma terceira milha. Se respeitando, se conectando, se abraçando, se amando. Esse é o sagrado extraordinário que Deus nos oferece para viver no tempo presente. O Ayrton Karnak, que é um escritor, um indígena, tem um livro que ele chama a atenção na sua obra, dizendo para que as pessoas adiem o fim do mundo. Quem conhece? Adiar o fim do mundo, nas palavras do Karnak, é respeitar o próximo, é cuidar do planeta. Olhar para o Evangelho não nos mostra algo tão diferente, porque de fato Jesus nos ofereceu isso. Ayrton Karnak não teve uma visão. Jesus já tinha revelado isso para nós. E nós só precisamos compreender que a comunhão é sagrada porque ela é um ato de resistência contra toda e qualquer diferença, ou toda e qualquer indiferença. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nós desejamos ou dedicamos um abraço identificado, nós nos tornamos seres e pessoas sagradas. Nós, de fato, conseguimos, a partir daí, atribuir a alegria que Deus deseja ter. Imagina você proporcionar em vida um movimento que alegra o coração de Deus. Imagina você construir uma relação com seus familiares,
com seus irmãos, filhos, filhas, com seus parceiros, parceiras, de modo em que o coração de Deus se alegra. Imagina nós construirmos uma comunidade que se ama, se respeita, cuida uma das outras, de modo em que, nesses gestos de comunhão, desenvolvemos uma forma de adoração e de louvor a Deus. É um pouco sobre essa condição que nós desejamos quando falamos que queremos ser igreja. Porque não é possível ser igreja se nós não tivermos essa qualidade de comunhão, de cuidado com os nossos irmãos e irmãs, e essa qualidade de comunhão com o sagrado, com Deus. Segundo aprendizado, partilha. A partilha como um dispositivo prático para a gente viver de fato o reino de Deus. Partilha como um elemento prático que foi ensinado pelas primeiras igrejas. Se você quiser abrir Atos 2, você vai encontrar no versículo 46, Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Olha como as primeiras igrejas conviviam. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Singeleza de coração, eu amo essa frase assim. Porque singeleza de coração é gente com simplicidade no olhar, simplicidade na visão, é gente delicada em conseguir compreender o outro como alguém como si mesmo. A gente precisa deixar, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa deixar de ser gente complicada. Sabe? A gente precisa deixar de ser gente complexa para os outros e para a gente mesmo. A gente precisa começar a simplificar um pouquinho a vida, sabe? E o amor ajuda a gente a fazer isso, sabia? A gente precisa parar de ser cheio de querer, cheio de desejos próprios. A gente precisa parar de ter aquelas opiniões egóicas, opiniões produzidas pelos nossos egos. É tudo para me satisfazer, é tudo porque eu quero, porque eu gosto, é para mim. Que loucura é essa? De um mundo que está sendo projetado para a individualidade. De pessoas que estão projetando o futuro para o seu próprio eu. Não olham mais para a comunidade. Não olham mais para a família. Não olham mais para a partilha, que é a revelação que Atos 2 nos dá. As primeiras igrejas, elas faziam o que a gente ainda não conseguiu fazer. Todos os dias eles continuavam reunidos no pátio do templo. Eles partiam os pães nas suas casas. Eles junto participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração. Eles louvavam a Deus. Eles tinham simpatia com todo mundo. E por causa disso o Senhor acrescentava outras pessoas. Ia chegando mais gente. Para conseguir sentir esse amor que estava acontecendo naquela igreja. Que comunhão que era essa? Isso nos provoca a tentar responder que tipo de igreja a gente quer ser. A mesa compartilhada é esse altar onde a alegria de Deus se multiplica no meio de nós. Jesus multiplicou os pães e os peixes e fez um grande milagre para o seu povo. E um povo que aprendeu que a partilha é um movimento sagrado vai conseguir sobejar dessa prosperidade, porque sabe que no meio dessa partilha e dessa comunhão, Deus está no meio deles.
a igreja primitiva conseguiu entender que a partilha diária era esse reflexo do reino de Deus. Ela conseguiu compreender que eles comiam juntos, que eles oravam juntos, que eles celebravam juntos e não havia nenhum tipo de espaço para qualquer tipo de solidão, qualquer tipo de carência, porque a comunhão abraçava e acolhia essas faltas, essas dores. Guimarães Rosa, poeta, ele diz que a felicidade acontece em horinhas de descuido. Já ouviu essa? A felicidade acontece nas horinhas de descuido. É coisa que só na comunidade a gente consegue estabelecer. Porque a gente vai se relacionando à medida como o Senhor vai nos ensinando, e as horinhas de descuido, elas vão surgindo. E de repente a gente se sente feliz, se sente curado, se sente abraçado. São nas horinhas de descuido que nós conseguimos compreender nas nossas conversas difíceis, francas, que tudo isso está acontecendo não para a gente julgar ninguém, mas é tudo pelo cuidado. É tudo para que a saúde e o bem-estar se estabeleça no meio das nossas relações. Quando nós partimos o pão, nós fazemos esse movimento de acolher o outro. Quando nós dividimos as nossas alegrias, quando nós dividimos os nossos afetos, quando nós partilhamos dos nossos abraços, nós de fato conseguimos experimentar um pouquinho do céu. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que a gente entre no ano de 2025 com a possibilidade de desfrutar algumas horinhas de descuido. Horinhas em que nós vamos experimentar um pedacinho do céu. Num mundo marcado por muito individualismo, a comunhão nos lembra que o reino de Deus é coletiva. É uma experiência coletiva e é na partilha que nós encontramos, de fato, a força para a gente conseguir continuar. Antes de chegar aqui, algumas das vozes da minha cabeça dizia: eu acho que você não vai conseguir, não. É muito difícil estar de luto por uma pessoa que você amou muito. É muito difícil passar por um luto de alguém que você ama muito. E quando eu pensava, eu falava: eu não vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, Deus me trazia para essa mensagem, a comunidade. Vá para o lugar dos abraços. Vá para o lugar dos encontros. Vá para o lugar das conversas que curam. Vá para o lugar em que a felicidade pode acontecer em alguns descuidos. Num cafezinho, num abraço, num tempo de qualidade desenvolvido como uma experiência sagrada. Por último, e não menos importante, o terceiro aprendizado que eu queria compartilhar com vocês é que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10 diz que ele acrescenta para o povo uma fala. Ele diz assim: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Se me perguntarem se eu estou alegre, eu diria que eu estou como um pêndulo, alegre e triste, triste e alegre. Me sinto como um pêndulo. Mas esse texto ele me salva, porque não se trata de sentimentos. Desculpe. Esse texto
e essa fala, ou essa alegria do Senhor, não se trata de sentimentos. Não se trata do que eu estou sentindo. Neemias está nos lembrando que a alegria que vem do Senhor é mais do que um sentimento. É uma força transformadora. É mais do que nós estamos sentindo. É uma força que nos impacta de maneira tal que nos retoma para a vida. Que nos faz reerguer. É a alegria do Senhor como força vivificante para todos e todas. Tem uma frase do James Cone, que é um teólogo negro, um grande e extraordinário teólogo da teologia negra. Ele diz que a alegria na luta é a prova de que Deus caminha conosco, mesmo no meio das adversidades. Romanos 12 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a dinâmica da comunhão sagrada. E isso nos ensina a viver de maneira empática, com muita empatia, celebrando com os que se alegram, e se tiver que chorar, a gente vai chorar junto. Mas a gente vai fazer isso junto. Amém, meus irmãos? Se tiver um compromisso, real que nós deveríamos reafirmar nesse encontro, ou nesse primeiro encontro de 2025, é reafirmar a nossa comunhão em toda e qualquer situação. Porque uma igreja saudável, uma igreja unida, uma comunidade que se respeita e que cuida uma das outras. Quantas vezes eu tive que retirar o sorriso do meu rosto para chorar o luto das pessoas que eu amava. Esse é o movimento da comunidade. Isso é a comunhão verdadeira. É não sermos mais espectadores das emoções alheias, mas sermos participantes sensíveis. E isso é muito sério, porque não é invadir o sentimento do outro, mas é participar de maneira sensível cada coração, cada trajetória, cada vivência. Tem uma frase do Nelson do Cavaco. Nossa, hoje eu estou mandando várias, né? Que ele diz: tira o seu sorriso do rosto, que eu quero passar com a minha dor. Já ouviu esse sambinha? A alegria do Senhor para todos que querem se alegrar. A alegria do Senhor para todos aqueles que querem, de fato, celebrar uma felicidade transcendente. Que Deus nos dê a alegria que transcende o nosso sentimento. Que Deus nos dê a alegria que seja o impacto mais profundo que precisamos de fortalecimento para a gente continuar seguindo. Celebrar 2025 com alegria não significa ignorar todas as dores que nós vivemos, todas as dificuldades e os lutos que passamos. Celebrar o ano de 2025 é celebrar o fato de que Deus continua nos sustentando. Deus não nos desampara. Ele continua no meio de nós, nos fortalecendo, nos acolhendo, e que 2025 seja um ano da alegria do Senhor para todos e todas. A alegria que nos dá força para lutar contra toda injustiça. Alegria pela justiça, alegria pela paz, alegria pela esperança. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E amém. Eu quero, nesse momento, celebrar a mesa com vocês. Nós vamos à mesa, vamos partilhar do pão e do vinho. E você vai receber aí no seu lugar o pão, o vinho. Eu peço para que você, quando receber o pão e o vinho, não coma. Espere todo mundo se servir para que nós possamos fazer esse movimento de maneira conjunta.
A Bíblia Sagrada nos relata que toda vez que nós nos assentamos à mesa, que seja feito um exercício de autoanálise, um exercício de verificar como está o nosso coração, como está a nossa trajetória. E eu acredito que um pouquinho disso a gente já fez. Quando eu perguntava para você, será que você tem construído mais muros do que caminhos? Mais barreiras do que pontes? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder no cotidiano, no nosso dia a dia. Quantas barreiras você precisa parar de construir para que as suas relações sejam vivificadas? O quanto do nosso coração de pedra precisa ser quebrantado para a gente voltar a amar a diversidade das pessoas que estão diante de nós e que nós a encontramos? Quantos caminhos nós vamos propor para as pessoas encontrarem o céu se ainda estamos desenvolvendo barragens? Quando o apóstolo Paulo examine-se o homem a si mesmo, ele está dizendo exatamente isso. Mas ele não diz para você ficar constrangido não e ficar com medo de participar da ceia, tá? Ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo e então coma. Porque de português eu não sou o melhor aluno da sala, mas eu sei que ele está dizendo, examine-se o homem e então, não é se tiver algum problema, não coma. Não participe da mesa, não é isso. Porque Deus não tira ninguém da mesa. E não importa a condição que você esteja, saiba que o importante é você saber da sua condição. E a partir disso, sentar à mesa. Porque é no partir do pão e no brinde do cálice dessa nova aliança que faremos, que celebraremos uma nova vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor tome o seu lugar, né, como cantamos, reinando sobre as nossas vidas. Podem se servir. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Este é o cálice da nova aliança de Jesus. Sirva-se do corpo de Cristo Jesus, sirva-se do cálice da nova aliança de Jesus.
Glória a Deus. Te louvamos, Jesus, exaltamos o seu nome. Envolve-nos, Senhor, nesse lugar de amor, de acolhimento. Obrigado, Senhor, por essa mesa. Por essa mesa de afetos, de abraços, de acolhimento transformador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Todos se serviram? Amém. Amém. Partir do pão. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o cálice da nova aliança de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que na ceia, a partilha deste pão nada mais é que o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Um pão que representa um corpo que foi atravessado pelas injustiças. Um corpo imaculado, um ser sagrado, que não tinha pecados, puro e santo, que foi atravessado pelas injustiças, preso, torturado, levado à cruz do Calvário para o leito da morte. Quando olhamos para esse pão, nos lembramos de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós, em favor dos nossos pecados, com o desejo de nos tirar das garras de toda maldade. E como é bom poder compreender a sacralidade da partilha desse pão. Um pão sagrado que nos dá a oportunidade de reviver. Ao comer desse pão, trazemos a memória de Cristo Jesus. Que a morte não tem a última palavra. E que os anseios da maldade não têm mais o seu poder. Porque Cristo venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua capacidade de ferir? É diante de Jesus que nós celebramos a vida eterna. A vida que chegou a cada um de nós e que ninguém nos tirará. Ainda que nós atravessamos a vida terrena, a vida eterna é o compromisso de um Deus que venceu toda a morte e entregou para cada um de nós, para cada uma de nós. Ao comer desse pão, coma em memória de Cristo Jesus, compreendendo o sacrifício que Ele fez por cada um de nós, de redenção, em favor, imerecido, com graça e com plenitude, confiada aos seus filhos e filhas. Pode comer do pão.
Aleluia, Senhor Jesus. Diga palavras de adoração ao Senhor. Nós te louvamos, Jesus, exaltamos o seu nome. Obrigado pelo teu sustento, obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, obrigado pela força que nós precisamos e vamos precisar. Obrigado, Senhor, por permanecer conosco. Obrigado, Senhor, por permanecer no meio de nós. Obrigado pelo sacrifício que nos trouxe vida abundante, vida de paz, dias a mais. Oh, santo, 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 nós te louvamos. Da mesma forma, depois de partir o pão, o Senhor compartilhou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você beber desse cálice, você estará anunciando a nova aliança de Cristo Jesus com todos os povos, com toda a gente. Um brinde à vida de Deus que está e permanece no meio de nós. Beba do cálice, celebre a vida juntamente com Cristo Jesus. Aleluia. Exaltamos a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo Deus, nós Te louvamos, exaltamos o Seu nome. E colocamos, Senhor, diante de Ti esse compromisso de sermos, Senhor, uma igreja de comunhão curadora. Uma igreja que celebra a partilha como um movimento sagrado, onde também a alegria se torna a nossa força diária, a nossa força para o dia a dia. Que a alegria da comunhão, esse reflexo mais poderoso do reino de Deus, permaneça no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com suas mãos aos céus, nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Graças te damos. Aleluia, aleluia. Santo, santo, nós te exaltamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações de vida e de sopro da Ruá, do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos e todas. Saiam daqui impactados com essa graça, com essa alegria, com esse amor vivificante, celebrando a alegria e o fortalecimento que Deus nos dá. Que um sorriso no rosto nasça juntamente com uma nova esperança. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.